Pronto. Meus amigos, estamos a uma vez, aqui nesta tarde, nós temos uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida. Uma palavra que por muitos é rejeitado, muitos não valorizam, muitos não creem, duvida, muitos escarnecem. Mas sabendo que essa palavra que transforma, sabendo que essa palavra que regenera o ser humano, somente essa palavra que tem poder para dissolver o homem da condenação eterna. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. Está escrito lá em João no capítulo 1. O escritor diz que ele veio. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele habitou entre nós. Observe que Deus, para regenerar, absorver o homem da condenação eterna, ele teve que tomar uma forma humana, ele teve que padecer, porém sem pecado, para restituir à humanidade o que ele perdeu lá no Jardim do Éden. Todas as vezes nós somos ingratos, nós escolhemos o caminho que nos levará para a condenação eterna, mas Deus não tem prazer de condenar o homem, Deus não tem prazer de jogar o homem no lago de fogo ou no inferno. O prazer de Deus é que o homem se arrependa, o prazer de Deus é que o homem mude de caminho, mude de atitude. Não é que você ficar abismado. O que vem acontecendo nessa geração? Porque isso já aconteceu após o pecado. Nós estamos assistindo inundações. Agora há pouco na Europa ali, na Espanha, choveu equivalente a 3 horas. E segundo quem postou o vídeo, foi equivalente a 12 meses. E foi uma destruição horrível na Espanha agora há pouco. Eu tenho aqui na bolsa, mas tá muito complicado. Nós pensamos pelo nosso orgulho, por Segura termos uma natureza decaída, contaminada pelo pecado, pela desobediência de Adão, que nós não estamos sujeitos a esse tipo de sofrimento. Mas é engano, todo ser humano, todo mundo está sujeito a passar por um terremoto, por um tsunami, por uma inundações, por uma tempestade. Ah, obrigado. Porque o pecado... Irmão, deixa eu fazer isso daqui. Segura aqui assim. Outra vez, como é seu nome? Alessandro. Meu João. Foi em Itabaiana. A herança do pecado. Ô, irmão, deixa eu dar isso É daqui. tudo isso que vem acontecendo na sociedade e no mundo inteiro. Cadê o pão por aqui? Cadê o pão? É a conversa. Nós herdamos em primeiro lugar uma natureza decaída. Em segundo lugar, perdemos a comunhão que tínhamos com Deus. Em terceiro lugar, fomos condenados à morte física e em quarto, à morte eterna. Mas Deus, no seu ato criativo, é óbvio que na sua onisciência, Deus já sabia que o ser humano, ele estaria nessa condição em que hoje nós estamos vivendo, em que hoje nós estamos padecendo, sofrendo, no que hoje nós herdamos a natureza e a escolha de Adão. Qual foi a escolha de Adão? Foi não querer ser mais orientado por Deus. A escolha de Adão foi apitar para o mal, e esse mal que Adão apitou, no
nos levou a estarmos vulneráveis a um câncer, a um derrame. Estamos vulneráveis a ser assassinados no meio da rua, atropelados por um carro, nascer cego, nascer paralítico, paraplégico. E o diabo sabia que se ele conseguisse enganar a Eva, ela teria o canal perfeito para o seu projeto. Foi só o que aconteceu. Deus havia instruído aos dois que aquele fruto ele estaria proibido a comer, porque aquele fruto ia proporcionar essas desgraças que hoje vem acontecendo aqui no mundo. Após o pecado, o primeiro homicídio que aconteceu na terra foi quando o próprio filho de Adão matou seu irmão Caim, matou Abel por conta de inveja. Mas Deus havia intervido, Deus havia orientado a Caim que ele não fizesse isso, que ele podia dominar o seu mal, o seu ego, aquela vontade canibal de matar o seu irmão. Mas ele escolheu o caminho do homicídio. Se Deus não pôde fazer mais nada, o que Deus podia fazer, Deus fez. Foi orientado a ele as consequências do ato precipitado e daquela ira que ele tinha contra o seu irmão, porque a inveja tomou conta do seu coração. Primeiro homicídio, Deus chegou para Caim e disse: Caim, onde está o teu irmão? Porque agora a terra abriu a sua boca para engolir da tua irmão o sangue do teu irmão. Quantos Caim hoje nós estamos no mundo? Quantos Caim hoje têm enveredado? Quantos Caim têm enveredado hoje pelo caminho do homicídio? Quantos Caim hoje têm enveredado pela sua escolha? Pelo caminho de derramar sangue, pelo prazer de tirar a vida, pelo prazer de queimar a pessoa viva, pelo prazer de esquartejar a pessoa, pelo prazer de vazar os olhos da pessoa, pelo prazer de matar o pai de família, pelo prazer de matar uma mulher grávida, pelo prazer de matar o seu filho, pelo prazer de matar a sua mãe, pelo prazer de matar seu irmão. Eu quero te dizer uma coisa. Enquanto nós estivemos aqui nessa terra, que por Deus ela foi amaldiçoada, Deus disse para Adão: maldito é a terra por tua casa. Mas Deus agora prometeu um novo céu, uma nova terra. Essa terra aqui, esse céu agora vai passar por uma purificação. E dentro dessa nova terra e novo céu, não haverá mais injustiça, não haverá mais ladrão, mais assassino, não haverá mais nenhum corpo no meio da rua, ninguém atropelado, ninguém com câncer, ninguém cego, ninguém confinado a uma cadeira de roda, porque ele promete um novo céu, uma nova terra, aonde o inferno, aonde o diabo, aonde a morte será feita. Aproveita a oportunidade. Você pode até ignorar. Você pode até, que é natural, porque Deus dotou o homem de livre-arbítrio, e o homem na sua cegueira, e o homem com o coração voltado para as coisas deste mundo, ele ignora o prazer de servir a Deus. Ele tem mais prazer em servir a carne, em servir ao mundo, porque os atributos do homem está escrito lá em Gálatas, e os atributos do diabo é que ele é pai da mentira, é mentiroso, é ladrão, é roubador, é assassino, é enganador e é acusador. Quando os atributos do homem é o adultério, é fornicação, é a lascívia, é a sodomia, é o assassinato, é a mentira, é a idolatria, a feitiçaria. Esses são os atributos do homem após o pecado. Mas antes do pecado o homem não tinha essa vontade de obrar, de realizar o que hoje ele faz com maior prazer, com maior amor, é de adulterar,
comunhão com Deus. O homem abandonou a orientação de Deus. O homem escolheu a ter uma vida promíscua, a ter uma vida indecente e imoral. O homem não quis mais saber de Deus. O homem ignorou as instruções, as orientações de Deus e buscou o seu próprio caminho. A sua natureza decaída o levou e o tem levado para esses caminhos maléficos, depravados e imoral. Onde o homem tinha o maior prazer de conversar e dialogar com Deus. Mas após o pecado agora, a sua natureza decaída, que uma segunda natureza que o homem herdou, porque o homem antes de pecar, ele vivia num estado de inocência e de pureza, mas após o pecado agora, o nosso pensamento e a ideologia do elemento humano. O elemento humano passou agora a amar a violência, o elemento humano passou agora a amar a imoralidade, a depravação sexual e oral, que é contrário à lei natural de Deus. E quando Deus disse a Adão, crescemos e multiplicamos e sede fecundos, Deus aponta a Adão, orienta Adão, que o único meu que ele é cruzar com a mulher é pela vagina e não pela boca e nem pelo ano. Não só a herança que o homem herdou de Adão e o resultado, as consequências agora são essas que nós estamos assistindo. A injustiça é a minoria com a maior riqueza do mundo e a maior parte passando necessidade, passando fome. Você vai na África, você vai no Congo, em outros países, e você vai ver que o índice de pessoas que morrem de fome é lá em cima. Deus avisou a Adão, não coma não, meu filho, porque no dia que você comer, você vai se arrepender. Você vai ver o que você não quer ver. Você vai assistir o que você não gostaria de ver. E a primeira coisa que aconteceu foi o próprio filho dele matar o seu filho, matar o seu irmão. Para mim foi o maior golpe, mas já foi a consequência da sua escolha. A Bíblia diz que para o homem há caminho que parece bom, mas o fim dele é a morte. O cara entra no caminho do tráfico, pensando que vai ser honrado, mas infelizmente, coitado, lá na frente ele se encontra aquele vaso de bala. Aí deixa o pai dele, deixa a mãe, os irmãos, as irmãs chorando, por uma mixaria, que o cara vive na escadaria do final do desenho, pensando que é alguma coisa. Enganado pelo diabo. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Quando o cara coloca o coração dele no dinheiro, quando ele passa a se apaixonar pelo dinheiro, ele se esquece de ser pai, ele se esquece de ser mãe, ele se esquece de ser irmão, ele se esquece de ter tio, primo e sobrinho. Deus abençoe, irmão. 22 na cabeça. Deus abençoe, irmão. Qual se é a consequência da sua avareza, da sua cobiça? Quando nós falamos, vamos olhar e perceber, mas é a verdade da palavra de Deus. Quando vemos que uma sociedade hoje, uma sociedade promíscua, uma sociedade avarenta, uma sociedade materialista, uma sociedade ateísta, que só crê nas coisas materiais, só pensa nas coisas deste mundo. É natural, porque nós somos seres sociais. Mas eu quero te dizer, você pode ser um cara rico, milionário, mas não deixe Deus na sua vida em último lugar.
céu. Porque a riqueza do homem não é essa que ele possui aqui na terra. Apesar que nós dependemos dela, precisamos dela. Mas há pessoas que colocam ela acima de Deus. Essa riqueza aqui ela é passageira. Salomão diz que tudo aqui é vaidade, tudo aqui é passageiro, tudo passa. Você não vai levar a sua riqueza. Quem tinha essa ideologia eram os reis do antigo Egito. Ele preparava uma fortuna, passava pela sua esposa e pelos seus filhos. E quando ele fosse sepultado, com ele fosse levado diamante, ouro, prata e colocasse lá, porque ele acreditava que após a morte ele voltaria para desfrutar daquela riqueza que ele conquistou enquanto ele estava com vida. Mas a maior riqueza do homem não é o dinheiro, a maior riqueza do homem não é a sua conquista aqui na terra. Nós precisamos dela. A maior riqueza do homem é Jesus Cristo, que transforma, que liberta, que perdoa e que te dá a você uma vida eterna. Essa vida que você vai morrer um dia e eu também. Mas aquele que aceitar a Cristo, ele vai ter a sua vida de volta, porque até a morte ele não tem poder sobre ela. Meu amigo, experimenta o fogo. Ora, ele quer de prudência, porque é uma obrigação de vacinar minha cachorra no horário. Mas sempre quando eu puder estarei aqui, trazendo uma palavra. E essa palavra abala o inferno, essa palavra abala o diabo, essa palavra abala a potestade, essa palavra abala os principados, essa palavra abala os demônios, porque ele não aguenta fogo, ele não aguenta, sabe por quê? Porque ele se aproveitou da fraqueza de Jesus Cristo, quando ele estava com fome lá no deserto, aí agora ele se apresenta a Jesus. Sabe qual foi a arma de Jesus para o diabo? Para vencer ele, Jesus também usou a própria palavra. Ele disse: se tu te prostrar perante mim, eu te darei todo o reino do mundo. Aí Jesus disse a ele na mesma palavra: está escrito, só a Deus adorarás, só a ele seguirás. Então o diabo fez três tentativas para desviar Jesus do seu projeto de resgatar o ser humano da condenação eterna. E ele perdeu, porque ele usou a palavra e nós usamos a palavra. Nós não salvamos, nós trazemos uma palavra que pode se transformar. Use a sua fé. Passe pela ressurreição e a regeneração. E você pode ter um nome escrito no céu. E vai mudar a sua vida. É você. E vai determinar um lugar para você. Sim, não é Deus, não, é você. E a Bíblia diz que a condenação é essa, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Só basta por aí, só o fator de você não acreditar, só o fator de você não crer, só o fator de você ignorar e menosprezar que existe um Deus acima desse céu. Só o fator de você não acreditar no perdão de Deus, na graça, você será um concorrente para o inferno, mas é a sua escolha, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer de condenar o homem, Deus não tem prazer de lançar o homem no inferno. O prazer de Deus é que o homem, que a verdade chegue ao conhecimento de toda a criatura. Agora eu quero te dizer uma coisa: aqui você tem uma fortuna, aqui você tem uma cama, uma rede, uma cerveja, uma maconha. Lá no céu você não vai ter um ar-condicionado, lá no céu você não vai ter uma maconha, lá no céu você não vai ter uma cerveja, lá no céu não vai ter um campo de futebol, lá no céu você... no inferno, eu quero dizer uma retificação, lá no inferno não vai ter um campo de futebol, uma liga de dominó, lá no inferno você não poderá fazer o piquenique, lá no inferno você vai ter fome e sede, mas não existe nem alimento nem água, é diferente daqui. No coração desse Deus do ser humano. É que tudo que nós pregamos não passa de uma fábula. Muitos
2 dias você me encontra defeito. Jesus é que morreu, não foi o pastor. Quem morreu por você não foi a Assembleia Batista, a Presbiteriana, nem a Adventista, nem a Universal. Quem morreu pela humanidade foi Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. E a salvação é de graça. Você não precisa pagar nada, porque ele já pagou o preço por nós. Não vai atrás de muita conversa, de muitos caras por aí, intitulados pastores, que só quer saber do seu dinheiro, não. Pense em Jesus Cristo. Ele não usurpou ninguém. Ele poderia, por meio dos seus milagres, ser o cara mais rico da época dele. Mas ele deu tudo de graça. Até porque a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos fazer ricos. Deus tomando uma forma humana para resgatar o ser humano. Deu o maior exemplo no seu ministério público. Ensinou os seus 12 apóstolos a ser como ele. Não era uma réplica, não. Era uma cópia original. Sabe por quê? Porque todas as obras que Jesus fez espiritual, no sentido físico, quanto a cegueira, quanto a paralisia, a lepra, o câncer, eles também realizaram tudo que Jesus fez. Hoje existe muita réplica, sem autenticação de Jesus Cristo. Você precisa passar pela autenticação. Você tem que ser autenticado. Sabe o que é autenticado? É você ser um crente sério. É o mundo olhar para você e dizer: esse aí é o verdadeiro crente. Esse crente aí não anda misturado com crime, não. Esse crente aí não anda misturado com tráfico, não. Esse crente aí não cobiça a mulher dos outros, não. Esse crente aí não é checheiro, não é fofoqueiro e não se mete na vida de ninguém, não. Eu só vejo esse crente falar a verdade, porque ele é a luz, ele é o sal. Por isso que ele vai ser odiado, assim como Jesus fez. Que Deus lhes ajude. Eu quero saber onde é que está a primeira mão feliz. Eu gostaria de ir mais à frente, mas não posso por causa do horário. Primeira mão feliz que é feita de um homem corajoso. Uma mulher corajosa. Aquele que vai deixar de vestir uma calcinha. Aquele que vai deixar de vestir um fio dental. Aquele que vai abandonar a prática do sexo anal e oral. Aquele que vai abandonar a prática da violência. O prazer de matar, de esquartejar, de tocar fogo na sua vítima. Jesus está aqui para te perdoar. Vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei em nome de Jesus.